Então vamos lá, não vou Isso. perder tempo. Eu Tá quero, com certo. muito carinho agora, passar a palavra para você, viu, Andréia? Te agradecer Tá novamente certo. por esse Tá certo. convite. Eu sei da sua agenda, eu sei da disponibilidade, da correria da sua vida, o que podemos dizer das sessões de coach, né, Andréia? Eu preciso disso, eu preciso daquilo de Certo. você com a agenda aí cheia, graças a Deus. E eu quero que Certo. você, nesse momento, conte para quem está aqui nos assistindo, quem está aqui online conosco, quem é a Andréia Nogueira. Quem é Tá essa certo, mulher, minha essa querida. guerreira que tem tanto para acrescentar para a gente nessa tarde? Ô, Fala um pouquinho Keila. para a gente quem é a Andréia. Keila, obrigada pelo carinho, viu, Keila? Gente, para quem ainda não me conhece assim profissionalmente, né, eu sou Andréia Nogueira, eu sou psicóloga de formação há 30 anos, sempre trabalhei com recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, eu amo desenvolver pessoas. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, palestras motivacionais, treinamentos. E o coach, ele chegou na minha vida há uns 8 anos. Por que que eu acolhi o coach? Porque ele veio para complementar. Muitas pessoas sabem que você não precisa ser psicólogo para ser coach. Mas eu juntei a psicologia, esses 30 anos, desenvolvendo, trabalhando na área, e o life coach, que é trabalhar a pessoa num todo. E eu fico feliz porque esse projeto começou a dar certo em empresas. As empresas começaram a contratar o meu trabalho e hoje eu atendo em clínica. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer esse convite e falar que a Planejar Seguros, né, as 3 pessoas maravilhosas que dirigem a Planejar, que eu vi crescer profissionalmente, Keila, que está aí hoje dirigindo a Planejar com maestria, Mariana, minha coach querida, Joelma, minha coach querida, como aquele, olha que magnífico. Elas me escolheram para ser coach delas no momento onde elas assumiram e estão fazendo uma empresa crescer. Então eu fico muito feliz, tá? De vocês confiarem no meu trabalho, né? Então eu vi vocês crescerem profissionalmente e estou vendo também hoje vocês dirigindo uma empresa e eu faço parte disso. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade. E eu amo o que faço, né, Keila? Quem me conhece sabe disso, né? Verdade. É isso aí, André, e a recíproca é completamente verdadeira, tá? O nosso tema é como manter a inteligência emocional durante o isolamento. Me fala uma coisa aqui, Andréia, principalmente nesse momento que estamos vivendo, fala-se muito de inteligência emocional. Devido ao estresse, o nervo à flor da pele, a ansiedade que está a 1000 por hora. Mas explica pra gente, o que é inteligência emocional? E qual que é a importância dela nesse momento de crise que o mundo está vivendo? Muito bem, vamos lá. Tem se falado muito em inteligência emocional. É preciso ter inteligência emocional. Eu trabalho com inteligência emocional o tempo todo, né? Quando eu desenvolvo pessoas e no meu trabalho de coach. Então, a inteligência emocional, eu vou falar de uma maneira bem prática, tá, gente? Sem muita teoria, é justamente a praticidade. O que eu quero dizer? A inteligência emocional é uma capacidade que a gente tem de gerir os nossos sentimentos, as nossas emoções, as situações e as nossas relações. Sim. O Karnal falou uma coisa interessante, o Leandro Karnal, que resume bem o que hoje é falado de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Ela nada mais é do que a sabedoria clássica. É ser sábio na vida. Então ele usou uma coisa, Sócrates, né, o filósofo Sócrates, filósofo grego, falou assim, conheça-te a ti mesmo. Isso é sabedoria. Inteligência emocional e autoconhecimento andam juntos. Eu só vou conseguir gerir as minhas emoções, as minhas relações e as situações se eu me conhecer. Como, Andréia? Autoconhecimento. Eu saber como é que eu lido com as emoções, o que me tira do sério, como é que é nas relações, o que eu tenho paciência, o que eu não tenho paciência. Então, eu entender como é que eu funciono, eu uso muito essa frase, sabe, Keila? Você sabe disso no coach. As pessoas precisam entender como é que elas funcionam, tá certo? Então, se eu entender como é que eu funciono, como é que eu lido com as emoções, como é que eu lido com as situações, eu estou tendo inteligência emocional. Antes a gente falava só da inteligência do QI,
que é a inteligência racional. Tá? Então, é a parte de absorção de ideias, de informações, aquela pessoa que absorve rápido. Mas hoje, inteligência emocional, por que ela é importante? Porque é a inteligência emocional que comanda. Você pensa bem, nesse momento que nós estamos vivendo, se você não tiver inteligência emocional, você vai afogar muitos sentimentos nesse momento. Então, é muito importante a gente saber lidar. E eu estou aqui para falar de maneira prática como lidar com isso mesmo, nesse momento ímpar que a gente está vivendo. Tá certo? Ficou claro o que é a inteligência emocional? Então, sabendo o seguinte, a inteligência emocional, se ela anda junto com o autoconhecimento, gente, é um desafio para a vida. Nos conhecer é um desafio para a vida. Não perca tempo. É importante a gente buscar ter autoconhecimento, se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais seguro, melhores decisões a gente toma. Ok? A Adriane pergunta assim, Andréia, a pessoa nasce com o dom da inteligência emocional ou somos treinados? Pois é, tem pessoas que têm até essa habilidade, tá? Naturalmente. Você percebe as crianças mesmo que estão ao seu redor, filho, ou então você na sua infância, quando alguém conta sobre você, tem gente que tem essa inteligência emocional nata. Ela sabe lidar com as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito, Keila, eu tenho falado muito, isso é inteligência emocional, fica aí uma dica para vocês. As situações que eu vivo ao longo da minha vida, elas me incomodam ou me afetam? Eu ainda vou responder a pergunta da Adriane. O que acontece? Sempre nós vamos ter algo na nossa vida que vai nos incomodar até o final da nossa vida. O que a gente não pode deixar é que essas coisas nos afetem. Como, Andréia? O seguinte, tudo que nos afeta é aquilo que atrapalha o meu dia. Eu recebi uma resposta que eu não gostei, alguém foi indelicado comigo. Alguém não foi gentil e eu fiquei com raiva, não tem problema. A raiva é natural. O que não pode é você viver e deixar que isso afete o seu dia. Se você deixar que as situações externas e que as pessoas afetem o seu dia, aí você não está usando a sua inteligência emocional. A inteligência emocional a gente pode adquirir? Lógico que pode. A partir do momento que você começa a se conhecer e você vê, olha, esse tipo de coisa me deixa chateado, esse tipo de coisa me deixa bravo. Se eu sei e eu tentar evitar ou não deixar que isso me afete, eu já estou começando a treinar a minha inteligência emocional. Mas muitas vezes ficam aí para vocês. As pessoas não sabem falar nem quem são elas. Como é que eu sou? Como é que eu lido com as coisas? Se eu não sei falar quem eu sou, como é que eu vou saber lidar com as minhas emoções? Mas você pode adquirir, sim, a inteligência emocional. Aliás, é um desafio para a vida e a pandemia, esse momento de quarentena, está nos convidando para ter inteligência emocional, para adquirir, para desenvolver. Todos nós podemos desenvolver a inteligência emocional, Keila. Maravilha. Vamos prosseguindo aqui. O que podemos fazer para minimizar o impacto do isolamento nessa quarentena, nas nossas vidas? Isso tudo que está como um turbilhão nas nossas vidas. O que a gente faz para minimizar o impacto? Ok. Gosto de dar duas deixas, gente. Primeira, não podemos negar o que está acontecendo. O que seria isso, André, negar? Não, eu não quero saber o que está acontecendo. Na hora que isso tudo passar, vocês me chamam que eu vou voltar a viver. Não, isso é bobagem, eu não quero saber se isso está no mundo todo. Não podemos negar. Sim. Por quê? Isso é uma coisa mundial, gente. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida. Sim. Ninguém imaginou um dia que a gente ia viver isso. Nós estamos vivendo uma coisa que o mundo inteiro está vivendo. É o mundo inteiro, então nós não podemos negar. Concorda, Keila? Quanto mais eu nego, mais difícil fica de eu ter inteligência emocional, porque eu adio o desenvolvimento da minha inteligência emocional. Então, primeira dica, não negar. Existe uma pandemia? Existe. Existe um vírus aí? Temos que levar a sério. Existe. Então, não podemos negar. Temos que tomar cuidado? Temos. No começo foi tudo muito louco, mas hoje nós estamos aí com mais de 70 dias, né, em Belo Horizonte, da nossa quarentena, dia 20 de março.
Sim. Então, nós já entendemos que se eu usar os EPIs, máscara, álcool gel, manter uma certa distância, eu posso fazer algumas coisas. Sim. Sim. Essa pandemia não é para nos parar. Essa pandemia é para a gente fazer diferente. Segunda deixa, dar o real valor ao que está acontecendo. O que eu quero dizer com real valor ao que está acontecendo? Nem mais, nem menos. O que seria o mais? Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é uma coisa do outro mundo, eu não quero sair de casa, o mundo vai acabar. Não, não é assim, gente. Não é assim. Isso veio realmente com um propósito muito grande, né, Keila? Mas vamos dar o real valor, nem de menos, fingir que nada está acontecendo. Como, Andréia, que eu posso dar o real valor? Pensando o seguinte, gente, cuide da sua mente. Eu gosto de trabalhar com analogia e metáforas. Então, eu vou falar uma metáfora que eu tenho usado muito e que é muito interessante, que é o seguinte. A gente ouviu falar primeiro, eu vi aqui na live semana passada, que muitas pessoas falam assim, nós estamos no mesmo barco, e que a gente entendeu que não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, Sim. Cada um no seu barco, tá? Então, pegando dessa premissa que a gente está, cada um no seu barco, eu quero que você pense o seguinte, gente, o barco é a sua vida, e o teu pensamento, e o seu pensamento é o teu leme. O que é dar o real valor? Eu estou no leme do meu pensamento? Eu estou cuidando do que eu estou pensando? Isso é inteligência emocional. Dar o real valor. Eu estou cuidando, eu estou na direção da minha vida? Ou eu estou deixando que esse lixo mental que está chegando para a gente, essa tempestade de informações está chegando, entre na minha vida e deixe o meu barco da vida deriva? O que seria isso? Eu, Andréia, no começo da pandemia, eu assistia jornal todo dia, o tempo inteiro. Depois, eu fui parando. Agora assisto 10 minutos por dia, se tiver que passar um dia, eu escolho o que vai entrar na minha vida e na minha mente. Eu estou no controle da minha mente. Eu sou o leme da minha mente. Então, o que acontece? Para isso, eu tenho que dar o real valor. WhatsApp, rede social, tem gente que adora divulgar uma mensagem negativa, tem gente que adora divulgar gráficos. O que isso vai colaborar na sua vida? Vamos deixar o gráfico para quem é especialista? Né? É verdade. Vamos deixar gráfico para quem é especialista. Não me interessa. É igual no começo o pico. Gente, vamos deixar para quem é especialista. Vamos viver a nossa vida e vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Então, Adriane, que fez essa pergunta, as 2 dicas iniciais, tá? Não negar. Existe sim, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que fazer diferente. E segunda, dar o real valor. Lembrando que a sua vida é um barco e você está na direção dele quando o leme, o seu pensamento é o seu leme. Ok, gente? É isso aí, valeu demais. Nós temos mais um participante aqui, o Vinícius. Ele pergunta assim, Andréia, inteligência emocional está relacionado diretamente com os valores morais? Olha, nem sempre, tá certo? Porque a inteligência emocional é a maneira que você lida com os seus sentimentos, tá, Vinícius? As suas emoções, as situações. Você pode ter seus valores, tá? Mas nem sempre eu tenho que colocar esse valor à prova. Nem sempre eu tenho que confrontar esse valor. Aliás, eu tenho um valor, eu estou conversando com outras pessoas e essas pessoas, elas não concordam com o meu valor, a minha inteligência emocional é não impor o meu valor. Entendeu? Então, eu tenho os meus valores, mas eu não preciso impor ele a uma pessoa. Eu não preciso impor ele a uma situação. Então, isso é ter inteligência emocional, porque valores, cada um tem os seus. Então, respeitar os valores das pessoas, respeitar a maneira com que a pessoa lida com a vida, isso sim é ter inteligência emocional, porque cada um foi criado de uma maneira. Cada um teve os seus valores, tá certo? Então, isso vai de cada um. A inteligência emocional é saber lidar com as adversidades, saber lidar com aquele que não tem uma opinião igual a minha e não me deixar afetar por isso, tá certo? Maravilha, maravilha, Andréia.
Fala para a gente aqui também, para que possamos passar por este período de forma mais tranquila. O que Uhum. podemos fazer para que sejamos mais otimistas, mais esperançosos, ter o pensamento mais positivo nesse momento de crise? Tá certo. Primeira coisa, gente, eu quero que vocês se lembrem que nós somos seres adaptáveis. Todos nós. Por mais difícil que tenha sido no início, gente, a nossa vida, virou do dia para a noite. É verdade. Quarentena, para tudo. Como você mesmo disse, Keila, você sabe, eu com uma agenda lotada, deu uma virada para tudo, tá? Mas nós somos seres adaptáveis. Todo mundo está achando uma maneira de se adaptar a essa situação. Nós somos seres adaptáveis. E isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, o coronavírus, é um convite, tá? Tudo na vida tem o polo positivo e o polo negativo. Ela é o seguinte, ela está fazendo um convite a gente. Sabe o que ela está convidando a gente? A fazer diferente, a nos adaptar. Mas, para a gente se adaptar, é importante a gente ter resiliência. Tenho falado muito disso. O que é resiliência? Resiliência é uma capacidade que eu tenho ou posso adquirir de não permitir que qualquer adversidade, como isso que nós estamos vivendo, traga um dano permanente para a nossa vida. O que seria um dano permanente nessa pandemia? Seria sair da pandemia negativo, deprimido, pensando assim, daqui a pouco vem outro vírus. Meu Deus, eu não acredito em mais nada. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Isso é não ter resiliência. Gente, nós temos tudo para sair desta pandemia mais fortalecido. Se a gente se adaptar ao momento. Se a gente adaptar e parar de brigar. Que chato, horrível, eu não estou aguentando essa pandemia, esse vírus. Para que você vai brigar? Ele não vai embora porque você está brigando com ele. Ele é muito maior. E eu vou falar uma coisa, Keila, que eu vi logo no início, eu tenho trago, tá, para algumas reuniões que eu tenho feito, que eu acho muito interessante, eu não conheço o autor. E eu quero falar para vocês, espero que sirva para todos, alguns já podem ter escutado sobre isso. Antes as pessoas falavam assim, nossa, daqui a pouco vem a Terceira Guerra Mundial. Daqui a pouco, olha o mundo como é que está, nós vamos viver a Terceira Guerra Mundial daqui a pouco. Gente, nós já estamos vivendo ela. Só que o nosso inimigo é invisível, é o vírus. Ele chegou para o mundo inteiro. Ninguém está sabendo lidar com isso. Olha os Estados Unidos, a maior potência intelectual, ela chegou a ter mais de 4.000 mortes por dia. Então ninguém sabe como resolver isso, nós vamos ter que aprender. Todo mundo está tendo que aprender a lidar. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque nós estamos vivendo essa guerra invisível, nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo ela aqui, sentado no sofá de casa. A maioria de nós pode fazer um trabalho home office. Quem está no fronte dessa guerra é o pessoal da área de saúde. É o pessoal, são os médicos, são os enfermeiros. Esses estão no fronte. Agora nós não. Nós estamos aqui vivendo isso na nossa casa, podendo falar da melhor maneira sobre isso. Então, por que a gente vai brigar com esse momento? Se eu, você, Keila e todo mundo que está nos assistindo, com certeza estamos aí com saúde. É verdade. Nós temos que tentar viver isso da melhor maneira possível. Nós não podemos brigar com isso. A gente tem que se reinventar. O mundo está pedindo a gente para se reinventar. O que é reinventar? Fazer diferente. Não é papo de psicóloga, não. Vou te dar um exemplo meu, tá? Eu, gente, 30 anos de formação, sempre, quem me conhece sabe que eu sou do abraço. Eu sou do olho no olho. O meu trabalho é presencial. Só que a vida me convidou a fazer diferente. E eu não briguei com isso. Tive meu tempo para se adaptar. Hoje eu estou fazendo atendimento virtual e está dando certo. Hoje eu estou fazendo palestra para a empresa virtual. E eu estou conseguindo passar a minha emoção, o meu sorriso e o meu olhar, toda a minha emoção. Então, isso é importante. A gente tem que se reinventar. E tudo que a gente está fazendo de diferente, Keila, você concorda que veio para ficar? É verdade. Daqui a pouco a gente volta para o atendimento presencial, mas o atendimento virtual veio para ficar também.
Ele é mais uma ferramenta. Então, tudo que a gente está vivendo é mais uma ferramenta que a gente pode ter na nossa vida. Keila, eu costumo brincar uma coisa, que é o seguinte. Até os ditados estão se reinventando. Por que a gente não pode se reinventar? Vou te dar um exemplo. Tem um ditado que você deve conhecer, e a maioria das pessoas, que é o seguinte. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Já ouviu esse ditado? Já ouvi. Ele mudou agora. Agora enquanto uns choram, outros vendem máscaras. Oh. Não é? Tem gente que é o seguinte, não tem o que fazer, eu vou vender máscara. Gente, o que tem de gente vendendo máscara? Em vez de ficar chorando, a pessoa está se reinventando. E trouxe Isso é inteligência emocional. Do ganha-pão, do trabalho, para quem não tinha, foi um bico. É verdade. Isso. Porque eu entendo, Andréia, que tudo é como nós enxergamos, né? E isso é tão forte, porque a própria Bíblia fala disso. Se os nossos olhos são bons, o nosso corpo inteiro é. Então, nós precisamos atentar para os sinais, porque eles estão aí na nossa frente. Andréia, nós estamos bombando, viu? Temos mais uma pergunta aqui da doutora Maria Lopes. Agradeço pela participação. E ela pergunta assim, é possível ter inteligência emocional em um âmbito da vida, por exemplo, o profissional, e não ter em outro como afetivo familiar? Sim, é possível, porque é o seguinte, a inteligência emocional é uma capacidade que a gente desenvolve o tempo todo. E outra coisa, gente, nós estamos vivendo um isolamento que foi imposto. Sim. Então, nós estamos vivendo uma relação familiar imposta. Vou dar um exemplo. Antes, se a pessoa tinha um problema, né, nos meus atendimentos aí, quantas vezes eu vi isso? Se a pessoa tinha um problema dentro de casa, o que ela fazia? Aí ia lá para um bar tomar uma cerveja para relaxar. Hoje ela não pode ir para o bar para tomar cerveja. Ela não pode falar assim, vou para o shopping dar uma volta. Ela não tem um shopping para dar uma volta. Então, nós estamos sendo obrigados a aprender a lidar com as nossas relações. No trabalho, tá? Talvez no trabalho, dependendo, isso vai de cada um, tá, gente? Eu não estou falando que é uma coisa que é certo, vai de cada um, da interpretação de cada um. Tem pessoas que conseguem ter inteligência emocional no trabalho, porque ali ela ama o que ela faz, ela está num trabalho que ela gosta, ela está numa profissão que ela gosta. E às vezes dentro de casa, onde é o nosso porto seguro, passa a ser também o local onde a gente mais se depara com os nossos confrontos. Talvez seja um momento, Maria Tereza, onde a nossa inteligência emocional é mais posto à prova. Porque quando a gente está em casa, gente, vou falar isso como psicóloga, às vezes acontece alguma coisa, é muito mais fácil a gente dar um grito com alguém de casa, porque a gente pensa assim, né, Keila, a gente fala, não, ele é meu marido, ele não vai embora por causa desse grito, e a gente acaba abusando das relações. Vai aguentar, né? Vai aguentar. Meu filho vai aguentar. Minha mãe não vai me abandonar porque eu gritei com ela. Agora, no trabalho, se eu não tiver inteligência emocional, eu posso ser demitido. Então, nós estamos muito boa essa pergunta da Maria Tereza. Nós estamos vivendo um momento que dentro de casa nós estamos sendo postos à prova, gente. Primeiro, é as nossas limitações. Você chega em casa, é uma série de coisas para você fazer. Você tem que tomar cuidado com a sua roupa, com tudo. Então, isso tudo já gera um estresse. Então, fica tudo isso dentro de casa. Se você briga, você não tem para onde ir. Se a casa é pequena, fica todo mundo junto. Então, fica mais difícil. Mas está aí um lugar para a gente pensar. Eu estou exercitando minha inteligência emocional? Eu quero aproveitar que ele falar uma outra coisa. Gente, a gente tem escutado, eu escuto muitos sentimentos. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é o sentimento, a emoção que mais apareceu e mais aparece na pandemia? O medo. Ele é natural. Nós estamos lidando com um inimigo invisível, que é o vírus. Você nunca sabe, né? E agora temos o seguinte, tem gente que pode ser assintomático. Então, como é que fica isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o medo, gente, é um sentimento natural. Se você fica ansioso em algum momento, é um sentimento natural. Se você fica angustiado em algum momento, é um sentimento natural. Se você fica sentindo uma incerteza muito grande, tudo isso que eu falei são sentimentos naturais. Agora, a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, a gente só não pode ficar nesse sentimento.
Sentir ele em algum momento do dia, uma ansiedade, durante a semana, uma angústia, medo, incerteza, é natural, gente, é natural. Você só não pode viver nele. Sim. Aí é que é inteligência emocional. Sim. Hã? Ser escravo do medo, né? Ser escravo. Você não pode. Quando você deixa essas emoções te dominarem, a inteligência emocional saiu por uma porta. É verdade. Eu falar, eu estou ansioso. Eu sei que eu estou angustiado. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Então eu vou assistir alguma coisa, eu vou ler algo, eu vou cozinhar alguma coisa, eu vou lanchar, eu vou fazer alguma coisa para sair dessa emoção. Aí você está usando a inteligência emocional. Agora, se você fala, não, eu realmente estou com medo, eu estou angustiado, não quero conversa com ninguém, não adianta você me falar nada, não me fala nada porque eu não consigo. Aí, realmente, você não está usando a inteligência emocional. Porque nós estamos aqui é para enfrentar isso, é para ser resiliente. E outra coisa, Keila, nós temos uma oportunidade de um grande aprendizado com isso tudo. Nós estamos aprendendo que nós não temos controle de tudo nessa vida. Sim. Todos nós, gente, começamos o ano, pensa bem, Keila, falando assim, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Se bobear, programou o ano todo. Tantos anos. Eu fui em março. Eu fui uma. Aí o que acontece? Em março, o que acontece? Veio a pandemia, a quarentena. Nós nunca vivemos isso. Keila, isso que nós estamos vivendo, gente, é histórico. Isso vai fazer parte da história. Daqui 10, 20 anos, nós vamos falar, eu fiz parte da pandemia. Gente, eu vivi isso. Todos nós fazemos parte dessa história. Mas vamos lá, a pergunta da Adriane é assim, como identificar nossos próprios inimigos e sabotadores internos? Nossa, essa aí foi profunda, né? Essa é. Adoro trabalhar com isso, gente. Adoro trabalhar. Estudo é autoconhecimento. Sabotadores, ou então autossabotadores. São as nossas autossabotagens. Vou dar alguns exemplos. Como é que a gente trabalha nisso? Ah, não, eu estou muito angustiado. Não conversa comigo agora, não. Isso é uma sabotagem. O que acontece? Eu não quero sair dessa angústia. Me deixa aqui. Cuidado, gente. Esse momento que nós estamos vivendo está convidando a gente, as pessoas a entrarem no vitimismo. O que é vitimismo? Não tem jeito, eu não dou conta. Como que eu não dou conta? Gente, então, o que são os sabotadores? Procrastinar. Não, eu não vou mexer com isso agora. Só depois que isso tudo passar. Keila, a única certeza que nós temos é que toda a pandemia passa. Agora, quando nós não temos? A vida é movimento, nós temos que movimentar. Quais são os nossos inimigos? Eu não vou dar conta disso. Por que você não vai dar conta? Eu não vou dar conta de participar, de vencer isso. Gente, eu não dou conta, eu não vou dar conta de sair na rua. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. O que é a vida nunca mais vai ser a mesma? Gente, a nossa vida não é um novo diferente. Nós vamos viver momentos diferentes. Momentos onde vai nos pedir para fazer diferente. Então, o sabotador é se eu desistir de fazer diferente. É se eu não acreditar na minha capacidade. É se alguém... Cuidado com o que as pessoas falam, tá, gente? Cuidado para vocês não acreditarem no que as pessoas falam, no sentido assim, você não vai dar conta. Você é muito fraca. Olha lá o que eu falei no início. Você está no leme do seu pensamento. Ah, você me acha fraca? Eu não acho, não. Eu vou dar conta de sair disso. Isso é evitar que os seus inimigos, seus sabotadores... Ah, mas eu vou ficar com muito medo. Não, medo é natural. O medo nos deixa ponderado. Mas isso não quer dizer que eu não vou vencer isso. Eu tenho que ter coragem. Gente, o momento agora pede coragem. Coragem para viver. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. Gente... Se tem pessoas no hospital lutando para viver e sair de lá, a gente vê pessoas que ficaram 40 dias, por que eu não vou lutar? Por que eu vou sabotar a minha vida? Por que eu vou sabotar a minha mente e falar que eu não dou conta? Gente, a vida está nos convidando a mudar os roteiros, a fazer novos caminhos. Ela está nos convidando a escrever um novo capítulo da nossa vida. Quem imaginou que nesse momento a gente ia escrever um capítulo desse, Keila? Abrir o livro da nossa vida e escrever um capítulo onde você está vivendo na pandemia.
Nós estamos sendo convidados a escrever um capítulo, e que bom que nós estamos escrevendo. E quem não está escrevendo? E quem partiu e não pôde escrever? Que bom que nós estamos escrevendo um capítulo da nossa vida, tá certo? Então a gente tem que se republicar, a gente tem que se reinventar. Todos nós somos capazes. Você tem que acreditar que você é capaz. Você tem que ter coragem de viver. A vida é movimento, gente. Você está aí parado, me escutando, mas a sua cabeça está aí, ó. O coração está pulsando. Vamos viver, vamos ser grato à vida. Quem tem fé em Deus, seja grato a Deus que nós estamos vivendo isso com saúde. Temos mais uma pergunta e agradeço a participação aqui da Larissa Rezende. Ela diz assim: como sentimos confiante com a família e algumas vezes menos tolerantes que em outras relações? Olha, Larissa, é importante isso que você está falando. Às vezes a gente está mais confiante com a família, porque ali a gente sabe onde pisar, até onde a gente pode ir. Aí a gente tem que se fazer uma pergunta: se eu estou intolerante com outras relações, talvez não seja por causa da pandemia. Às vezes já tinha algumas coisas que eu estava vivendo que não estava bom e que agora com a pandemia está aflorando. Porque os nossos sentimentos estão aflorando. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente não resolver, a gente achar que está brigando por causa da pandemia. E às vezes a gente está mais intolerante porque já não estava bom. E com a pandemia, aflorou. Com a pandemia, aflora esses sentimentos. Aí o que eu tolerava hoje, antes eu não vou tolerar hoje. Por quê? Porque a vida já está me cobrando muito. Sair de máscara, usar álcool gel para tudo, tomar cuidado, manter distância. Gente, olha esse distanciamento. É tanta coisa da minha vida, a vida nos cobrando, e eu ainda vou ter que tolerar certas coisas. Então, talvez essa tolerância diminui, porque essa relação talvez não estava boa, e talvez o outro esteja cobrando demais de você. A outra pessoa da outra relação, né? Agora nós precisamos ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Porque tem outra coisa, Keila, cada um vai viver esse momento de uma maneira. Tem uns que vão ficar muito bem. Olha, eu já atendi pessoas que falaram: André, no começo eu fiquei louca, achei que ia pirar. Hoje eu já me adaptei. Como eu estou escutando pessoas também que têm falado assim: André, eu estava tranquilo, agora eu já estou pirando, eu já não vejo a hora de parar. Cada um vai viver isso de uma maneira. É verdade. Cada um vai viver isso de uma maneira. Aí é que tá. A gente tem que ter o respeito pela situação e pela maneira do outro de viver. Tá certo? Cada um vive de uma maneira, cada um tem a sua história e cada um tem os seus valores. Aproveita e quero falar uma coisa para vocês, gente. A vida está nos convidando, a fazer um reencontro com a gente mesma. Sim. Por quê, Andréia? Por mais que tenha algumas pessoas que estão trabalhando muito mais, outros trabalhando de menos, mas todo mundo está tendo um tempo para parar e pensar: a minha vida está boa? Eu estou feliz com o que eu estou vivendo? Então é importante, gente. A vida está te convidando a fazer um reencontro com você. O que não está bom na minha vida? O que eu posso melhorar? Isso é inteligência emocional. Eu estou sendo meu autossabotador? Por que eu estou numa relação que não me faz feliz? Por que eu não estou num trabalho que me faz feliz? Mas aí vem a segunda pergunta. Eu estou fazendo tudo nessa relação para ela ir bem? Porque não adianta só culpar o outro. Eu estou fazendo a minha parte? No meu trabalho, eu tenho dado o meu melhor para estar bem no meu trabalho? Agora é momento de muitas reflexões. Muitas. É isso aí, André. Outra coisa, Keila, você me permite falar uma coisa que eu estou lembrando? Com certeza. Gosto de trabalhar com metáforas. Aí a Marilene falou uma coisa importante. Está aqui uma palavrinha para me falar. Muito bem, Marilene. Ressignificar. O que significa ressignificar? Dar novo significado. Eu, Andréia Nogueira, gente, eu com 30 anos aí de profissão, eu estou dando novo significado à minha profissão, à minha maneira de trabalhar, e eu estou tão feliz com isso. A minha mente está aberta para isso. Então temos que dar novo significado às nossas relações pessoais e profissionais. Uma metáfora que eu quero falar com vocês. Eu convido vocês aí nesse momento a sermos rio. Tá certo, gente?
Tem gente aqui, ó, Penha, lá de São Mateus, Espírito Santo, hein? Olha, uma pessoa amiga, mãe de um grande amigo, tá aí me vendo, me prestigiando. Muito obrigado, Penha. Isso. Keila, deixa eu falar uma coisa. Eu faço um convite a vocês, gente. Sejamos rio nesse momento. E não uma lagoa. Água parada. Não, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu quero ficar parada. Primeiro, sejamos rio. O rio, ele flui. As adversidades vêm, o rio não briga com as adversidades. Não vamos brigar. Onde. Olha que maravilha que você está falando. Não Diga aí. importa de onde as águas vêm. O que importa é que quando elas se encontram no rio, o rio flui, né, Andréia? Flui! Não fica parado. Gente, deixa eu só te falar uma coisa. Teve muita gente que falou assim, gente, eu vou ficar louco nessa pandemia. Tem gente, todo mundo dá uma piradinha, não tem problema. Mas nós estamos 70 dias aí. E nós não estamos pirando de vez, está todo mundo se reinventando. Então, gente, não brigue com as adversidades, com os obstáculos, contorne os obstáculos. Keila, se você lembrar de um filme, ou lembrar de você na beira do rio, se cai uma chuva, a velocidade do rio aumenta. Ele fica mais forte. Então, se nós estamos tendo essa tempestade do coronavírus, vamos lá, vamos seguir em frente. Se eu sorrio, sabe aonde que eu chego, gente? No oceano, num mar de possibilidades. Todos nós podemos sair dessa pandemia com um mar de possibilidades. Ali na frente, quando tudo isso passar, você vai falar assim, peraí, tá aparecendo esse obstáculo na minha vida? Não é qualquer coisa que me derruba, não. Eu enfrentei uma pandemia. É verdade. Apareceu um cliente difícil, apareceu um obstáculo profissional. Peraí, eu vou enfrentar isso? Eu vou enfrentar, para quem enfrentou uma pandemia, eu vou ter que enfrentar. Isso de coração aberto. Gente, uma coisa eu garanto, todos nós vamos sair fortalecidos disso tudo. Todos nós vamos sair fortalecidos. Se eu quero aprender, eu vou sair fortalecido disso tudo. Tá certo? É isso mesmo, Andréia. Eu tenho mais uma pergunta para você. Vai lá, pode perguntar. Mesmo com esse cenário todo que a gente está vivendo, tantas mortes, tantas limitações e os cuidados que a gente precisa tomar, você acha que ainda existe condições de ainda assim nós crescermos nesse momento de crise? Total. Todas as condições. Deixa eu só te falar uma coisa. Tem uma frase que diz, crise é oportunidade, tá certo? Toda crise que a gente vive é oportunidade de crescimento, de entendimento e de fazer diferente, tá? A crise, ela pode gerar um medo inicial, tá? Mas a crise me faz sair do lugar e fazer diferente. É aquilo que eu falei, para isso eu preciso ter coragem. Para isso eu tenho que querer aprender, todos nós vamos aprender. Keila, vai ter gente que vai aprender muito, tem gente que vai aprender um pouquinho. Por quê, André? Vai depender da sua vontade em querer aprender. Se você quiser aprender nessa pandemia, que você é capaz, que você pode se reinventar, que você pode fazer diferente na sua família. Gente, olha o que nós estamos descobrindo. Aniversários em lives. Tem pessoas que estão comemorando. Então tem gente, por exemplo, eu já vi gente falar, né? Eu que gosto de um vinho, quem me conhece sabe, tem gente que está fazendo encontro para tomar vinho com os amigos, através de uma live. Gente, nós somos seres adaptáveis. A gente pode mudar, a gente pode crescer com tudo isso. Maravilha. Isso é muito importante. Eu estou achando fantástica a nossa live. Com certeza já fica o convite para que você participe de outras conosco. Essa está sendo a primeira temporada, mas muitas outras virão aí para frente. Como você falou muito bem, agora a era digital está completamente, né, envolvida nas nossas relações. E isso é maravilhoso. Quero te agradecer muito, mas antes disso, eu quero te pedir para deixar algo de incentivo para a gente. Fala aí um pouquinho do equilíbrio, Andréia. Vou falar então. Muito obrigada, Keila. Gente, é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, deixa eu escutar a Andréia, quem sabe a Andréia falando, ela me traz equilíbrio. Deixa eu só falar uma coisa, gente, não sou eu que trago equilíbrio para a sua vida. Eu estou te mostrando o caminho das pedras. Equilíbrio é algo que eu crio em mim. Como é que eu crio? Com resiliência, com coragem,
estando no leme do meu pensamento, não deixando que as pessoas negativas entrem na minha vida e dominem a minha mente. Então, crie o equilíbrio na sua vida. Crie, só você. Você é que vai selecionar e filtrar o que você quer que entre no seu coração e na sua mente. Crie o equilíbrio, não deixe que ninguém tire o seu equilíbrio, tá certo? Keila, sucesso para você, minha querida diretora aí, Joelma e Mariana, as três lindas que comandam maravilhosamente a Planejar Seguros. Um super beijo e uma ótima tarde para vocês. Obrigado pelo carinho, pessoal. A gente é que mais uma vez agradece, viu, Andréia? Muito obrigada. Agradecemos a audiência de todos os nossos clientes, nossos parceiros. A primeira temporada está ficando por aqui, mas estamos preparando com muito carinho a segunda temporada da Trilha das Estrelas para agregar ainda mais a todos vocês. Mais uma vez, obrigada a todos. Vamos juntos, com muita fé, porque tudo isso vai passar. Contem para planejar, fiquem com Deus e até a segunda temporada. Até mais. Um super beijo. Tchauzinho. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.